Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Álvaro André, Ministério Tempo para Ver. Para mim é um privilégio, uma bênção muito especial me dirigir a vocês no dia de hoje e pedir que o Deus Todo-Poderoso lhes abençoe grandemente. Eu já cumprimento a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e desde já desejo um Feliz Natal a todos e peço que vocês tenham um ano novo de paz, um ano de bênção e de muito crescimento espiritual e material também. Que o Senhor Jesus Cristo possa brilhar no coração de cada um de vocês. Eu agradeço pela audiência de todos, peço que você nunca se esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike. Você tem toda a sua liberdade de deixar os seus comentários aí para que nós possamos ir interagindo e assim o YouTube possa compreender que esses sermões e cortes de vídeo que são postados aqui estão sendo de relevância para cada um de vocês também. Eu agradeço a audiência daqueles que também ainda não são inscritos. Eu peço que você que não é inscrito, você se inscreva em nosso canal, clique aí na barra de inscrições abaixo do vídeo, para que assim você possa vir fazer parte desta família que a cada dia vem crescendo. Então que o Senhor Jesus Cristo te abençoe grandemente. Eu desejo que você possa ser ricamente abençoado e edificado a partir desta mensagem que vamos estar pregando no dia de hoje. Pois bem, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo 7, a partir do versículo 10 até o 14, e diz da seguinte maneira: E continuou o Senhor a falar com Acazo, dizendo: Pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal, pede-o, ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse, o profeta Isaías disse: Ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que também afadigareis o meu Deus? Porquanto, ou portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Vamos inclinar nossos rostos e assim vamos falar com o Deus Todo-Poderoso e pedir que Ele nos ilumine em mais esta exposição. Amado Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós seguimos na Tua presença e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe grandemente neste dia de Natal, Pai, e que o Senhor possa nos fazer compreender a Tua palavra e fazer compreender, Pai, qual é o verdadeiro significado do Natal, quem é que é o personagem principal neste dia, senão o Teu amado Filho, Jesus Cristo, o qual veio e morreu por nós em uma rude cruz. Amado Pai, pedimos que o Senhor abençoe a toda a nossa audiência e que o Senhor possa, Pai Celestial, edificar a vida de cada um, Pai. E que neste dia, Pai, eles possam refletir sobre a essência do Natal, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Pois bem, amados irmãos, então vamos seguindo aí com a nossa exposição no dia de hoje. Isaías, filho de Amós, ele desenvolve o seu ministério em Jerusalém durante o reinado de 4 reis de Israel. Azarias, que é Uzias, chamado ali em 2 Reis, Jotão, Acaz, que é o nosso rei aqui desta passagem, e Ezequias, o seu filho. Então, ele começa o seu ministério ali num período aí em que esses reis governaram entre os anos 739 e 686 a.C. Ele foi contemporâneo de profetas menores como Oséias e Miqueias. Sua vida durou até o ano 681
antes de Cristo, que segundo a tradição foi cortado pelo meio por uma serra. Isso é o que diz o autor da carta aos Hebreus no capítulo 11 e versículo 37. Então, a morte de Isaías foi uma morte um tanto trágica. Ele é serrado ao meio por uma serra. Isaías viveu em um período próspero para Judá, mas ainda assim conturbado. E por que eu digo para vocês que ele viveu em um período próspero para Judá, só que porém conturbado? Nem tudo eram rosas, queridos amigos. Judá e Israel, o Reino do Sul e o Reino do Norte, estavam prostituídos com falsos deuses. Nós vemos isso aí em todo o livro de Oséias, ali demonstrando que os altares que eram devotados a Iavé dos exércitos haviam sido mudados de lugar, e até o rei Jeroboão I havia colocado bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan, e ali começa-se a prostituição do povo de Israel. Então era um período conturbado e de decadência espiritual, pois nem tudo, como dito, eram rosas. É nesse cenário que o profeta Isaías ele se dirige ao fraco rei Acás. E por volta do ano 732, Israel, que é Efraim, se une ali em aliança com a Assíria para combater uma ameaça iminente que vinha do leste, que era o Império Assírio, liderados por Tiglat-Pileser III. Acás, nesse período, é intimado aí pelos reis de Israel. Então, Acás, nesse período, ele é intimado pelos reis de Israel e Síria, para se unirem a ele em uma tríplice aliança contra Tiglat-Pileser, o que ele prontamente ele se recusa, porque era um rei covarde, era um rei fraco, e ele não estava aí em condições de se unir em uma tríplice aliança para defender a sua própria terra. Então ele prontamente ele se recusa. Como dito, ele era um rei fraco que vendeu Judá para a Síria. Isso nós vamos encontrar aqui no capítulo 16 e versículo 5 de 2 Reis. Capítulo 16 e versículo 5 de 2 Reis, que diz assim, vejam bem o que está dito aqui, ó. E diz assim, ó: E subiu Rezim, o rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, para pelejar, e cercaram Acás, porém não puderam vencer. E se nós seguirmos aí ao versículo 7 até o 9, diz assim, ó: E Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou o teu servo e teu filho, sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. E tomou Acás a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Síria. E o rei da Síria lhe deu ouvidos, pois o rei da Síria subiu contra Damasco, e tomou-a, e levou cativo o povo para Quir, e matou a Rezim. Então vocês percebam que o rei Acás era um rei fraco, e em vez de se unir com o seu próprio povo para defender a sua terra, ele vai e se une aos inimigos, e vende o seu próprio povo ali para o rei da Assíria, Tiglat-Pileser. Tal união resultou em uma desgraça para o povo de Judá, pois os levou à idolatria, à implantação de altares pagãos, onde sacrifícios eram oferecidos a Moloque, o deus pagão, e os próprios reis aí de Judá ofereceram seus filhos em sacrifício para esses deuses pagãos. É o que nós encontramos aqui, ó, em 2 Reis, no capítulo 16, versículo 10 até o 16, que diz assim, ó, voltamos a 1 Reis, a 2 Reis 16, 2 Reis 16, versículo 10 até o 16, que diz da seguinte maneira:
Prestem bem atenção. Ó. Então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo um altar que estava em Damasco, o rei enviou ao sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar conforme toda a sua feitura. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo o que o rei Acaz lhe tinha enviado de Damasco. E assim o fez o sacerdote Uzias, ou o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Veio, pois, o rei de Damasco e viu o altar, e o rei chegou ao altar e sacrificou nele, e queimou o seu holocausto e a sua oferta, e derramou a sua libação, e aspergiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos sobre o altar. Porém, o altar de cobre que estava perante o Senhor, ele tirou de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e o pô-lo ao lado do altar, do lado do norte. Então, como vocês veem aqui, o próprio rei Acaz ele já está estabelecendo a adoração pagã, mas se nós formos em 2 Crônicas 28 e versículo 3, vai ter algo mais claro aqui, ó, que vai dizer os absurdos que eles estavam fazendo ali na sua decadência. Então diz assim, ó, também queimou incenso no vale de Rinom, e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Então vocês percebam a loucura que o rei Acaz havia entrado aí ao oferecer seus próprios filhos em holocausto ao deus pagão Moloque ali no vale de Rinom, que futuramente o Senhor Jesus Cristo vai usar como um paralelo para o próprio inferno. E desta forma, meus irmãos, nós começamos a perceber o cenário aí em que o povo de Judá e Israel estavam, sacrifícios ao deus cananeu Moloque, e é no meio desse caos que Iavé dos exércitos, através do profeta Isaías, ele se dirige ao rei fraco Acaz. O Isber, ao comentar esses versos, ele vai dizer o seguinte aqui, ó, o rei estava fazendo jogos políticos em vez de confiar em Deus. E por isso o profeta Isaías ele se dirige ao rei Acaz para mostrar para ele que Deus lhe oferecia um sinal para que ele entendesse que de fato Iavé estava entre eles, e o sinal seria que uma mulher daria à luz um filho, e que esse filho mostraria para eles que de fato Deus estava entre eles em meio a tantas guerras. Dito isto, talvez você se pergunte, por que eu falei tudo isso até aqui? Visto que o meu tema é a essência do Natal. Disse tudo isso para contextualizar o nosso texto, para que vocês compreendam e vocês percebam que essa profecia ela tem um duplo cumprimento. O nascimento de Emanuel se cumpre ali nos dias do rei Acaz, no período da profecia do profeta Isaías, quando a profetisa ali no capítulo 8, a esposa de Isaías dá à luz um filho, e desta forma demonstra, dá um sinal para que o povo de Israel e Judá compreendessem que Deus estava entre eles. Tem esse cumprimento imediato no tempo do profeta Isaías, mas um cumprimento futuro que se completaria 700 anos depois desta profecia, no nascimento miraculoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por meio da Virgem Maria. E desta forma, meus irmãos, então já compreendam que esta profecia, o sinal de Emanuel nascendo, tem um duplo cumprimento. O primeiro cumprimento que essa profecia teve foi ali no período dessa guerra sírio-efraimita, onde Deus mandou um sinal para mostrar para Acaz que Deus estava entre eles. E desta forma, foi cumprido ali quando o filho de Isaías nasceu. Outros intérpretes vão entender que era o filho do próprio Acaz, Ezequias, que seria o sinal, mas, em um certo sentido, o que eu quero dizer para vocês é que se cumpriu naqueles dias. Mas,
essa profecia se completaria, ela chegaria ao seu cumprimento pleno 700 anos depois, quando nosso Senhor nascesse por meio da Virgem Maria. Mas os versos 10 ao 12 diz o seguinte, ó: E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: Pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal, pede-o embaixo nas profundezas e em cima nas alturas. Então perceba, meus irmãos, que Isaías, ele se dirige aí ao fraco rei Acaz e diz para ele, ó, pede um sinal para o Senhor, pede que o Senhor lhe dará um sinal e vai mostrar para você que ele ainda, em meio a tantas fraquezas tuas, em tantas abominações de Israel, o Senhor ainda está com vocês, pede um sinal e eu lhe darei. E ele segue, ó, Acaz, porém, disse, não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Muitos poderiam pensar, nossa, que rei piedoso, que rei maravilhoso, ele é tão humilde que ele não quer pedir um sinal para Deus, ele não quer incomodar o Senhor. Ele não era um rei piedoso, meus irmãos, era um rei fraco, hipócrita e prostituído com falsos deuses. Ele não queria pedir um sinal para Deus porque ele não confiava em Deus. E isso já nos ensina algo, meus irmãos, que nada pode nos impedir de ter um diálogo com o Senhor. Seja o que for, autoconfiança, egoísmo, o que for, meus irmãos, nós temos que confiar na palavra do Senhor. Então, um sinal é proferido por meio do profeta Isaías aí diante desse rei. Esses versos, em primeira instância, queridos amigos, anunciam o livramento que Judá receberia se o fraco rei Acaz confiasse no Eterno, o incrédulo rei tivesse confiado no poder de Deus. Mas, como dito, em uma perspectiva mais ampliada, trata-se de uma profecia messiânica. Então entendam, meus irmãos, que a palavra de Deus tem uma revelação progressiva, e ainda que esta profecia se cumpriu nos dias de Acaz e de Isaías, ela tem um outro cumprimento mais amplo, que seria no nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso, queridos amigos, que aqui trata-se de uma profecia messiânica. Deus estava dizendo através do profeta Isaías que se Acaz confiasse em Deus e aceitasse o sinal que o Criador oferecia para ele, Yahvé revelaria que estaria entre eles e que seus inimigos, Israel e Síria, seriam derrotados. Em outras palavras, se o rei confiasse em Deus, queridos amigos, Judá seria liberto dos seus inimigos, Síria e Israel, e não seriam mais oprimidos por Tiglat-Pileser, o rei da Assíria, o império que estava vigente naquele período. Este sinal aponta para uma libertação muito maior que viria, pois Deus enviaria o seu Filho unigênito para morrer por nós em uma rude cruz, e assim nos libertaria definitivamente do pecado e da morte. Então, ainda que esta profecia ela anunciava o livramento que Judá receberia, estava anunciando um livramento muito maior que Deus nos daria futuramente. Como seus eleitos, ele entregaria seu Filho unigênito para morrer por cada um de nós e nos livraria do cativeiro, do pecado e da morte. Estes versos ensinam para nós, queridos amigos, que não devemos ser incrédulos e fracos espiritualmente como o rei Acaz, e assim ele sucumbiu diante do inimigo. O diabo, ele bate diariamente, implacavelmente, todos os dias, e por isso jamais, queridos amigos, devemos ficar como o rei, dando desculpas esfarrapadas para não nos comunicarmos com Deus. O tempo em que nós vivemos é um tempo perigoso para a fé cristã, queridos amigos, e em datas como estas é necessário nós falarmos o óbvio, porque muitos têm se esquecido do significado do Natal. Muitos acham que o Natal é apenas uma confraternização familiar, onde nós trocamos presentes efêmeros, presentes passageiros que hoje existem e amanhã já terão desaparecido.
onde nós estamos aí preocupados com grandes ceias de Natal, em comer peru ou rabanadas, o que seja, churrasco e beber bebidas. Esse é o Natal que os seres humanos têm construído na atualidade, e é neste tempo que nós devemos estar recordando. Então o diabo ele bate implacavelmente todos os dias, e por isso jamais devemos ficar dando desculpas esfarrapadas como o rei Acás para não nos comunicarmos com Deus. Jamais devemos permitir que algo obstrua a nossa comunhão com o Senhor e que algo impeça que nós ouçamos a sua voz que vem através da sua única e bendita palavra de Deus, que é as Escrituras Sagradas. A Bíblia Sagrada é aqui que nós encontramos a voz de Deus, e assim obedecê-lo e dar a Ele a glória devida. O Natal deve ser uma data para refletirmos sobre comunhão, queridos amigos, meus irmãos, mas nós devemos refletir comunhão com quem? É óbvio que a comunhão que nós temos que ter no Natal é com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele deve ser o personagem principal nesta data. Não é Papai Noel, não são os nossos familiares, mas Cristo. Eu sei, queridos amigos, que nós temos que celebrar o Natal, celebrar a Cristo, os 365 dias do ano, mas hoje com um fervor a mais, junto com os nossos familiares, devemos fazer o que o rei Acás ele não fez. Ele se recusou a ouvir a voz de Deus através do profeta Isaías. E muitas vezes, queridos amigos, nós nos recusamos a ouvir a voz de Deus que está sendo aí revelada através das Sagradas Escrituras, quando elas são pregadas com fidelidade. Nós devemos ter comunhão com Deus, depositar toda a nossa confiança nele. O mundo celebra esta data muito longe de Cristo. Eles celebram aí com bebedeira, com gulosices, e desta forma jogam Jesus Cristo para debaixo do tapete e se esquecem. Muitos se perguntam para que é o Natal, e muitos podem dar a resposta aí bem rasa. Eu estou aqui só para me reunir com os meus familiares. Mas o que de fato você está celebrando? Você está celebrando mais uma data aí de celebração em comunhão com os seus familiares? Ou tem algo mais profundo que tem que ser lembrado neste dia? Eu, porém, convido a vocês celebrarem o Natal com devoção, adoração e agradecimento pelo maior presente que Deus nos deu, que foi o seu Filho. E mesmo nós sendo indignos, não sendo dignos de nada, nós não somos merecedores de nada, meus irmãos, mas em Cristo, somente nele nós somos declarados aí justos e dignos de entrar na presença de Deus. Desta forma, queridos amigos, neste Natal, que Cristo de fato seja o centro da nossa devoção, da nossa adoração, que ele seja o principal personagem desta data e que nós glorifiquemos o seu nome. Então é tempo de nós refletirmos o que é que nós estamos comemorando nesta data. Estamos comemorando a bebedice, a glutonaria entre nossos familiares, e muitas vezes, meus irmãos, em celebrações de Natal, o que há são mais discussões, porque o povo tem se esquecido de Deus. Eles não estão celebrando o nascimento do Criador, o Criador se fazendo homem, o esvaziamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde ele se abdicou de alguns atributos divinos para se tornar um de nós e vir aqui ser humilhado, ser cuspido, ser chicoteado e por fim crucificado, meus irmãos. Tudo por conta dos nossos pecados. Veja o versículo 13 até o 14, e diz assim, Então ele disse, ouvi agora a casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens? Então ele está dizendo aí, pouco é você estar cansando os seres humanos, senão que também vocês estão cansando meu Deus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome
Emanuel, que, segundo o evangelista Mateus, significa Deus conosco. Então agora Deus vai confirmar a sua presença entre o povo de Judá, mesmo eles sendo incrédulos, sendo infiéis, estando prostituídos com falsos deuses. E Deus nos mostra quando entrega o seu Filho Jesus Cristo, mesmo nós sendo maus, depravados, rendidos ao pecado, não valendo nenhum vintém, Deus entrega o seu único Filho para morrer por nós, e assim ele demonstra definitivamente que ele está entre os seus eleitos. Isaías ele usa a palavra hebraica, almá, para se referir à jovem que daria à luz um menino, que seria o sinal da libertação do povo de Judá. Esta palavra tem causado debates ao longo dos séculos a respeito do significado, do seu significado. Rabinos, porém, rabinos judeus afirmam que ela significa apenas uma jovem recém-casada, e com isso limitam o cumprimento desta profecia apenas ao período ali do rei Acás, nos dias aí do profeta Isaías. Pois, segundo eles, se Isaías quisesse se referir a uma virgem de fato, ele usaria outra palavra, que é a palavra Betulá. E desta forma, segundo eles, Isaías está simplesmente profetizando que Emanuel seria o sinal de que Deus estava entre o povo de Judá. Então, eles dizem que se Isaías quisesse se referir a uma virgem, usaria a palavra Betulá, que literalmente é uma jovem virgem que nunca foi possuída por homem algum. Mas a palavra almá, ela tem um significado amplo dentro do seu campo semântico e se refere a uma jovem, uma donzela que ainda não casou. E devido aos padrões da época, é óbvio que esta jovem era uma virgem que não tinha tido aí relações com nenhum homem. É de fato uma virgem, como em Gênesis 24, 43. Abra comigo aí em Gênesis 24 e versículo 43, que diz assim, Gênesis 24 e versículo 43, que diz assim, ó: Eis que estou junto à fonte de água, seja, pois, que a donzela que sair para tirar a água é a qual eu disser, peço-te, dá-me um pouco de água do teu cântaro. E se nós seguirmos aí o versículo 16, um pouco mais atrás, vai dizer o seguinte, ó: E a donzela era muito formosa, à vista virgem, a quem homem não havia possuído, e desceu à fonte e encheu o seu cântaro, e subiu. E se nós formos em Cântico dos Cânticos, nós vamos encontrar essa palavra aí também se referindo a virgens. Então Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, diz o seguinte, ó. Em Cântico dos Cânticos, vai dizer o seguinte, ó. Capítulo 1 e versículo 3. Cântico dos Cânticos, capítulo 1 e versículo 3 diz assim, ó: Suave é o aroma dos teus ungüentos, como um unguento derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam. E no capítulo 6 e versículo 8, vai repetir essa palavra aí como uma virgem. Capítulo 6 e versículo 8, ó, vai dizer o seguinte aqui, ó. Prestem bem atenção, ó. 60 são as rainhas, e 80 as concubinas, e as virgens sem número. Então nós encontramos aqui essa palavra almá se referindo aí a virgens. E foi por isso que 200 anos antes do nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, 70 rabinos judeus em Alexandria, no Egito, traduzem a palavra almá como partenós. E se nós formos aí consultar o léxico ali da SBB Lounaida,
de domínios semânticos, nós vamos encontrar que partenós em grego significa literalmente virgem, pois eles compreendiam ser esse o real significado dessa palavra. E para aqueles que argumentam, queridos amigos, que a palavra hebraica exclusiva para virgem é betular, eu digo para vocês que isso é uma falácia exegética e hermenêutica, pois essa palavra betular aparece no livro de Joel, no capítulo 1 e versículo 8, e diz da seguinte maneira, Joel, capítulo 1 e versículo 8, que diz assim, ó, prestem bem atenção ao que diz aqui em Joel, capítulo 1 e versículo 8, ó, diz assim, ó, lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. A palavra que aparece aqui para a virgem é betulá. E betulá é uma clara referência aqui a uma mulher que é casada e ela está chorando pelo seu marido. Então, em referência a uma moça já casada, portanto, na melhor das hipóteses, na melhor das interpretações, alma e betulá são palavras que são sinônimos aí no texto hebraico. São palavras intercambiáveis que o autor bíblico ele usa, ora em um texto, ora em outro, para se referir à mesma coisa. Então a palavra armá, virgem, ela aparece cerca de 9 vezes aí no texto do Antigo Testamento em hebraico. Isso nós vamos encontrar em Gênesis 24:4, 1 Crônicas 15:20, você vai conseguir ver essa palavra almot, em uma variação ali, que é o plural. Apenas no original, no Salmo 46, você encontra a palavra almá ali no texto original, também na epígrafe do texto. Nós vamos encontrar esta palavra em Salmo 68:25, se referindo a virgens, Provérbios 30:19, também a virgens, e Cântico dos Cânticos de 6, capítulo 6, versículo 1 e 3, 6 a 8, e o presente texto que nós estamos usando, que é o capítulo 7, versículo 14. Então, meus irmãos, é bem provável que Isaías não soubesse que se referia a uma virgem, mas o domínio semântico desta palavra almá nos permite entender que ela pode sim significar uma virgem. E sempre se refere a uma moça em idade de se casar, e como dito, era evidente que tratava-se de uma moça virgem. Essa profecia se cumpriu nos dias do rei Acaz, ali no período da profecia do profeta Isaías, mas ela chegou ao seu pleno cumprimento 700 anos depois, na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela se cumpriu no filho de Isaías, nos dias do rei Acaz, e revelou que a presença de Deus estava com Judá, mas Jesus Cristo revela em plenitude que Deus está conosco. Então faça um paralelo entre o filho de Isaías e entre o filho de Deus. O filho de Isaías representou que Deus estava entre o povo de Judá, mesmo eles sendo rebeldes, contraditórios, um povo de dura cerviz, um povo prostituído, um povo iníquo, um povo infiel. Deus demonstrou que permanecia fiel. E quando o Senhor, ele envia o seu único filho para morrer por nós, ele está dizendo para nós, mesmo nós sendo depravados, rendidos ao pecado, mortos em nossas ofensas, ele ainda nos ama. Mesmo nós sendo infiéis e muitas vezes adorando falsos deuses, ele continua sendo fiel, ele continua sendo Deus conosco. Por isso, cerca de 700 anos depois desta profecia, 700 anos mais tarde, Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 1 do seu Evangelho, Mateus capítulo 1 e versículo 23, ele diz o seguinte, ó, prestem bem atenção no que diz aqui, ó, versículos 22 e 23, ó. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta Isaías. E o que foi dito pelo profeta Isaías? Ó? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho,
e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, 700 anos mais tarde, o evangelista Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, ele interpreta que esta pessoa que daria à luz ao menino, que seria o sinal de que Deus estaria entre nós, entre os seus eleitos, a virgem seria Maria e o menino era Jesus. Então revela para nós que essa profecia chegou ao seu cumprimento pleno na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, em um milagre extraordinário, onde Maria, que foi de fato virgem naquele período, e por obra do Espírito Santo ficou grávida, onde o Eterno, como o Criador, ele contraria todas as leis da biologia e faz uma mulher, sem a intervenção humana, dar à luz um menino. E por que eu estou falando isso? Porque os biólogos, eles afirmam, se fosse possível, queridos amigos, uma mulher dar à luz uma criança sem a intervenção de um homem, sem ela ter o ato sexual com um homem, a criança que nasceria seria uma menina, não um menino. E por quê? Porque nas mulheres não existe o cromossomo Y, visto que só a partir do gene masculino é possível vir à existência outro homem. Se a mulher não se unir com um homem, ela não pode dar à luz a outro homem. E segundo as leis biológicas humanas aqui, que são falhas, eles dizem que se fosse possível uma mulher dar à luz, o que à luz da ciência é impossível, se fosse possível uma mulher dar à luz uma criança espontaneamente, sem a intervenção de um homem, em ato sexual com ela, a criança que nasceria seria uma menina e não um menino. E por isso foi um milagre extraordinário, porque Deus contrariou todas as leis biológicas. E desta forma eu quero dizer para vocês que o verdadeiro e completo Emanuel se chama Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus, que está ali expresso em João 1,14, e aquele verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, pois ele é absolutamente Deus conosco, ele é o único que revela a Deus entre nós, o menino que nasceria da Virgem e seria revelado, o Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o conselheiro lá de Isaías capítulo 9, porque se vocês perceberem, a profecia começa no capítulo 7 e vai se desenvolvendo até o capítulo 11, onde nós encontramos a profecia de um rei messiânico que viria da linhagem de Davi. E em 1 Timóteo 3,16 diz que Deus se fez homem. Veja aí 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 16. 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 16. 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 16, ele fala do mistério da piedade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então reflita sobre o significado do Natal, porque não é sobre renas, Papai Noel, bonecos de neve, presentes efêmeros, reuniões familiares. O Natal trata-se do mistério da encarnação, onde o Logos, o Verbo de Deus, ele se tornou homem e veio fazer morada entre nós, ele armou a sua cabana entre nós aqui, ele tabernaculou entre nós. O Messias, o Salvador, que morreria em uma cruz, em cumprimento supremo de mais de 300 profecias do Antigo Testamento em relação ao Messias. O descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente de Gênesis 3,15, agora ele se torna um ser humano. É esse que celebramos. Como dito, não é Papai Noel, não são renas, árvores de Natal ou trocas de presentes efêmeros que são passageiros.
pois, como dito, o maior de todos os presentes que recebemos de Deus foi Jesus Cristo se tornar homem, vir ao mundo e entregar a sua vida para resgatar a nossa. Esse foi o maior presente. E ele entregou a sua vida para nos resgatar do pecado e da morte, resgatando e salvando os seres humanos que estavam perdidos. Abram comigo aí em Lucas 19, versículo 10, que diz assim, 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então esse foi o trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio há mais de 2000 anos atrás, se encarnou ali através do ventre de Maria, veio, teve o seu ministério de 3 anos e meio e assim entregou a sua vida por nós. O objetivo da sua encarnação foi morrer naquela maldita cruz em nosso lugar, nos resgatar e assim pagar uma dívida que era nossa. Por isso que ele exclamou lá em João 19:30, Tetelestai, está consumado, está pago, está quitado e já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, a nossa esperança, queridos amigos, não está em homens, meus irmãos, não está em um novo presidente da República ou um rei, um monarca aqui deste mundo, que sempre e sempre vão falhar. Nossa esperança sempre estará eternamente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que tem que brilhar em nossas vidas, não é só no Natal, mas em todos os 365 dias do ano. A nossa esperança é e sempre será o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta profecia, meus irmãos, nos lembra da fidelidade do Criador. Mesmo quando somos infiéis, ele se torna e ele permanece fiel. Acaso foi incrédulo e infiel? Mas Emanuel mostrou que ele, em meio às guerras, estaria e estava com eles. E que soluções humanas, elas são ridículas. Soluções humanas como a que Acaz elaborou ao fazer ali uma aliança com o povo da Síria e assim se aliar e vender o seu povo para Tiglat-Pileser. Essas soluções humanas eram ridículas e sem eficiência alguma. Deus estava mostrando para Acaz que ele devia confiar unicamente no seu poder, naquele sinal que Deus estava oferecendo. E eu convido você a refletir. Você tem confiado em Emanuel? Você tem confiado nesse Deus que está presente, neste Deus que mesmo em meio à nossa infidelidade e prostituição com outros deuses, ele continua sendo fiel? Você tem sido fiel e tem adorado o verdadeiro Emanuel? Por isso, neste dia, eu quero dizer para vocês, celebrem a verdadeira essência do Natal, confie e adore apenas a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o único Deus verdadeiro, que é o único capaz de solucionar todos os nossos problemas. A pessoa mais importante do universo, que é Jesus Cristo, que em sua encarnação é a prova irrefutável de que Deus está entre os seus eleitos. Deus está conosco, amados irmãos. É necessário nós celebrarmos a sua encarnação. É nele que temos esta certeza, a única certeza que temos, a nossa salvação. Você pode dizer que é um salvo porque você tem crido no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com isso eu termino com as palavras do poeta William Blake. Ainda que não era um profeta, não era um pregador, não foi um teólogo, ele disse algo interessantíssimo. A misericórdia tem coração humano, a piedade tem uma face humana, o amor faz a forma humana tornar-se divina e a paz usa vestidura humana. Então, queridos amigos, celebre este Deus que tomou um corpo humano para si e veio tabernacular entre nós, que nesse Natal você possa refletir
Quem é que você está celebrando? Você está celebrando mais uma data comemorativa, mais um feriado? Ou você está celebrando o maior presente que Deus tem nos dado, que foi o seu Filho Jesus Cristo, para pagar a nossa dívida? Nós não tínhamos condições de pagar porque nós somos seres limitados e miseráveis. Mas quando Jesus Cristo ele declara ali na cruz, Tetelestai, está consumado, está pago, ele está dizendo para nós, vocês podem se aproximar de mim. E por isso, meus irmãos, celebrem e adorem a Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, porque Ele é a verdadeira essência do Natal. Um Feliz Natal a todos e que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente.